Queridos irmãos, queridas irmãs, no vídeo de hoje da série Vida Espírita, nós vamos esclarecer uma dúvida que nos chegou recentemente através de, de uma querida amiga a respeito de um dos pontos principais e fundamentais da doutrina espírita. Esse ponto é o esquecimento do passado. A gente sabe, todos nós que somos espíritas, sabemos que a doutrina nos ensina que somos espíritos imortais, passamos por diversas reencarnações, mas quando voltamos à vida corpórea, nós esquecemos das reencarnações pregressas, das reencarnações anteriores. Bem, diante disso, nos perguntou essa querida amiga: Totti, se eu esqueci o que eu fiz no passado, na vida anterior, como é que eu posso sofrer nessa vida por algo que eu nem lembro que eu fiz? E como é que eu vou progredir se eu não lembro o que foi que aconteceu na vida passada? Onde está o progresso, né? A doutrina espírita fala muito em progresso espiritual, mas eu não lembro o que eu fui na vida passada, eu não lembro o que eu fiz. Como é que eu vou conseguir progredir sem essa lembrança? Bem, e aí a explicação para essas perguntas estão no Livro dos Espíritos e estão também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item Esquecimento do Passado. Se a gente juntar o conhecimento que está nesses dois textos, sim, no Livro dos Espíritos também a gente tem um texto na segunda parte do livro, sétimo capítulo da segunda parte, que também traz esse item, esquecimento do passado. Então, se a gente juntar esses dois textos, a gente tem as seguintes explicações dos espíritos superiores. Bem, a lei do esquecimento existe em nossas vidas porque ela é o melhor para nós. Imaginemos a seguinte situação: nós temos uma pessoa com quem a gente não convive bem, essa pessoa nos faz o mal e a gente fica profundamente magoado com essa pessoa. Ficamos com raiva dessa pessoa. É muito difícil a conciliação com ela, não é? Bom, então a gente desencarna, essa pessoa também desencarna, nós dois reencarnamos em nova existência e então temos uma certa proximidade com essa pessoa. De uma vida a outra, não se guarda a memória clara do que aconteceu, mas o espírito tem o seu vibracional. E então, toda vez que a gente se aproxima dessa pessoa, a gente sente um laço de antipatia com ela. A gente olha para aquela pessoa e diz: Olha, meu santo não bateu com o dela, né? Vejam só, alguma coisa sobra, né, da vida anterior para essa, que é esse laço de antipatia, por exemplo, né? Eu só estou usando um exemplo aqui, entre tantos que existem, para a gente ilustrar um pouco o que acontece de uma vida a outra. Então, eu olho para essa pessoa, sou cristão, sei que tem um laço de antipatia, mas não sei exatamente o que aconteceu. Então, como cristão, eu coloco para minha existência a missão de tratá-la bem, embora não seja assim uma pessoa tão simpática para mim. Vejam, um laço de ou uma relação de antipatia é muito mais fácil de ser superada do que uma relação de mágoa e de raiva que ficou de uma existência anterior. Então, nesse sentido, o esquecimento do passado nos ajuda enormemente a superar traumas do passado. Querem ver um outro sentido? Olha só, eu reencarno e esqueci o que fiz na vida anterior. Então, eu não tenho mais os complexos de culpa. Quantas vezes a gente tem atitudes equivocadas e a gente fica se culpando por aquilo? A nossa mente não nos liberta para que a gente faça a reparação daquela circunstância onde a gente errou diante da lei divina. Então a gente reencarna, esquece a atitude e quando a gente reencarna, a gente faz um planejamento reencarnatório no qual a gente escolhe situações parecidas para a gente viver outra vez e tentar não errar mais. Um exemplo disso? A honestidade. Fui desonesto em vida anterior. E agora, na próxima existência, eu escolho um cargo administrativo que vai lidar com uma certa quantidade de recursos que não são meus, justamente para que eu possa administrar essas quantidades, esses recursos de forma honesta.
de forma a que eh, eu possa vencer essa minha tendência a ser desonesto, sem a culpa do passado. Então é assim que a gente progride sem não, mesmo com o esquecimento do passado. Vejam, né? O que nos ensina a doutrina espírita? Nos ensina que sim, a gente não tem a memória do passado, mas a gente tem instintos a respeito daquilo que a gente deve fazer, como no caso da honestidade. A gente tem planejamento reencarnatório a nos guiar pela nossa existência. Nós temos a ajuda de espíritos superiores, nosso anjo da guarda, por exemplo, que nos guia através da nossa vida, se a gente escolher se aproximar dele em pensamento, em oração. Então, apesar de não termos a memória clara do passado, nós temos diversas ferramentas a nos orientar, diversos instrumentos para que a gente possa progredir. E existe um instrumento que eu ainda não citei aqui, que é o instrumento primordial para nos guiar na nossa vida terrena. Esse instrumento se chama livre-arbítrio. Olha só que interessante. Eu passo por experiências em uma determinada vida terrena, aprendo com essas experiências as virtudes. Então, eu me torno, por exemplo, um pouco mais honesto nessa existência aqui. Na próxima existência terrena, eu não tenho memória, mas eu tenho a virtude adquirida. Eu tenho a honestidade e tenho o meu livre-arbítrio que foi aprimorado. A capacidade de distinção entre bem e mal vai sendo aprimorada em cada existência. Em cada vida terrena, eu aprendo um pouco melhor a distinguir o bem do mal. E por isso posso, através do livre-arbítrio, escolher melhor as minhas atitudes. E aí progredir um pouquinho mais. Vejam, então quando eu venho com o esquecimento do passado, eu esqueço, por exemplo, a culpa e as minhas atitudes equivocadas. No entanto, eu tenho intuições, ajuda do plano espiritual e inteligência aprimorada guiando melhor o livre-arbítrio. Então não guiam as minhas escolhas mais nem a culpa, nem os maus relacionamentos, nem as más emoções que vêm das lembranças, mas guiam de verdade a minha conduta numa nova existência, numa nova reencarnação. O que me dirige de verdade é minha inteligência aprimorada, meu livre-arbítrio livre daqueles complexos de culpa, de emoções inferiores, de atitudes equivocadas. Eu estou livre de tudo isso. Eu não sou mais guiado nem por maus sentimentos, nem por más tendências. O que me guia são virtudes conquistadas e inteligência suficiente para escolher bem. É assim que a gente progride. Não é uma beleza o esquecimento do passado? Não é? Entre tantas circunstâncias que a gente poderia pensar, apenas nessas que citamos, já identificamos que o esquecimento do passado é uma bênção de Deus em nossas vidas. E se Deus não nos deixa com a memória, como a gente viu agora há pouco, ele nos deixa com instrumentos preciosos para que a gente continue progredindo e alcançando a cada dia mais um pouquinho a felicidade que a gente tanto deseja aqui na Terra e no plano espiritual. Então façamos uso. Usemos a nossa inteligência para escolher bem. Usemos as nossas virtudes, escolhamos elas em favor de nossas más inclinações. Sejamos virtuosos. Escolhamos isso todo dia. Façamos orações ao nosso anjo da guarda. Ele nos ajudará todos os dias. Antes de dormir, peçamos ao anjo da guarda: meu querido amigo, me ajuda a lembrar no desdobramento do corpo físico, quando eu saio do corpo físico durante o sono, conversa comigo, me ajuda a lembrar o que eu fiz no passado e quando eu voltar para o corpo na manhã seguinte, que eu tenha as intuições boas a me guiar a respeito das atitudes que eu devo tomar aqui na Terra. Vamos crescer muito como espíritos dessa forma. É isso, meus amigos. Um abraço fraterno a todos. Nos vemos em breve. Até logo mais.